Entrevista. Vamos conversar agora em nosso programa com o Dr. Marcelo Piquet, psiquiatra, e nós vamos falar sobre transtorno bipolar. Dr. Marcelo está ao telefone e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Marcelo, vou pedir que você explique para os nossos ouvintes, né, o que é o transtorno bipolar. Muita gente hoje em dia confunde, as pessoas usam a expressão a pessoa é bipolar, o meu amigo é bipolar, como uma pessoa que alterna muito de humor. Mas, na verdade, a doença bipolar, o transtorno bipolar, é uma condição clínica bastante específica que atinge entre 1 a 6% da população, uma vez e meia mais comum nas mulheres, e é caracterizado por um período em que a pessoa, um período de aproximadamente uma semana, em que a pessoa tem sintomas de depressão ou a pessoa tem sintomas de exaltação do humor. A pessoa fica acelerada, fica eufórica, fica gastando muito dinheiro. Isso pode tomar um volume muito grande, uma dimensão muito grande, e a pessoa perder a crítica, ter um surto psicótico. Então, a doença bipolar é caracterizada por esses episódios de depressão, que podem durar alguns dias até meses, e por períodos em que a pessoa fica, popularmente, como a gente chama, acelerada, a pessoa fica eufórica e fica inadequada, e isso compromete bastante a vida da pessoa e o funcionamento normal em termos de relação pessoal, em termos de trabalho, e muitas vezes a pessoa perde a crítica e tem realmente uma crise bastante forte. E isso é que é a doença bipolar realmente. Uhum. Agora, doutor, por que isso acontece? Por que essa pessoa ela tem essas diferenças, né? Tem hora que está com depressão, tem hora que está agitada demais. Por que ela fica assim? Existem algumas teorias e não se sabe a resposta exata para isso, né? Uma boa parte da contribuição para uma pessoa desenvolver isso é genética e familiar. É comum a pessoa que tem doença bipolar ter parentes com problemas de comportamento, também muitas vezes depressão, muitas vezes outro parente com doença bipolar, e alguns fatores são predisponentes. Por exemplo, uma criança, um jovem que passou por estresse muito severo e estresse crônico, e algumas doenças podem precipitar o uso de algumas substâncias, podem desencadear uma crise ou de exaltação ou de depressão numa pessoa que tem a predisposição, mas fundamentalmente a predisposição familiar. Como existe isso para asma, como existe isso para hipertensão, a doença bipolar é um problema biológico como muitos outros problemas em medicina. Então, a recomendação é sempre, quando houver dúvida, procurar um médico psiquiatra, que é o especialista que está mais preparado para orientar e tratar e determinar o tratamento. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar, porque, como o senhor falou no início do nosso bate-papo, né? Muita gente confunde aquela pessoa que está de mau humor num dia, depois está feliz no outro. Como é que fala assim, aquela pessoa ali é bipolar e não tem nada a ver. Aí como é que o familiar ele vai identificar que há essa diferença, que ele precisa tomar uma atitude de levar aquela pessoa para um especialista, né? Qual é o primeiro indício, assim, de que ele não é mudança de humor, não, tem algo mais sério, eu vou levar para o médico. Como é que a pessoa, dá para identificar, doutor? Olha, dá. Nas fases iniciais, essa é uma boa pergunta, nas fases iniciais, você fica, um exemplo, como eu já vi muitos pacientes chegarem até mim, mas a minha filha sempre dormiu bem, agora ela fica de madrugada fazendo faxina, ouvindo música, como se ela tivesse, como a pessoa na verdade fica eufórica. Então, no início, a pessoa fala, bom, vai ver que hoje ela está assim, mas depois de um tempo a família começa a perceber que tem alguma coisa realmente acontecendo de diferente e de novo. Então, esse período de exaltação, que é muito típico da doença bipolar, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Então, no início, a família fica um pouco na dúvida, mas rapidamente os familiares ou o parente ou os filhos percebem, porque a pessoa muda muito e muitas vezes muda de forma bastante severa. Eu lembro de os pacientes, às vezes, por exemplo, fazem compras, gastam muito dinheiro. Eu lembro de uma pessoa uma vez que entrou numa loja e comprou 3 barcos
uma pessoa que tinha uma situação financeira, então, ou começa a gastar muito, isso pode acontecer na qualquer pessoa. Então, quer dizer, uma no pessoa início, que costuma ter um determinado comportamento, de repente tem outro que não é o comum dela, né? Já é para ficar assim, atento pelo menos, né, doutor? exatamente. Mudança de comportamento em geral, quando a família começa a ficar preocupada, quando muda o padrão, a pessoa se comportava de uma determinada maneira e de repente começa a se comportar de outra, na dúvida é sempre bom levar o psiquiatra, porque tem muitas condições que se parecem com doença bipolar. A própria depressão, uso de substância, o uso de dependência química podem ter expressões parecidas, esquizofrenia pode ter expressão parecida com doença bipolar. Isso às vezes é difícil até para o profissional diferenciar. Então sempre, na dúvida, se consultar, porque se não for nada sério, o profissional também vai saber dizer que não há necessidade de tratamento. Mas na maioria das vezes, o tratamento se faz necessário. Agora, doutor, mudou a relação da família com o psiquiatra, porque antigamente, quando se falava assim, leva para o psiquiatra. Não, meu filho não é doido, né? Então, havia uma resistência de se levar a pessoa para o psiquiatra. Isso está mudando, doutor? Essa resistência, ela é muito grande, muito antiga, tem raízes culturais, e realmente as pessoas... Havia essa resistência. Eu diria que ainda há preconceito com psiquiatria, ainda há preconceito com saúde mental, ainda há preconceito com os problemas de comportamento. Eu diria que hoje isso, mas ainda há. Isso então, atrapalha muito, assim, na hora do tratamento, porque não quer procurar, né, um psiquiatra, como é que vai ajudar, né? Exatamente o que acontece. O preconceito, isso nos Estados Unidos se debate muito. O preconceito é um dos grandes entraves que nós temos hoje ao tratamento, porque as pessoas não tendem a ver doença bipolar ou qualquer outro problema de comportamento, as pessoas tendem a ver aquilo como alguma coisa rebeldia, ligada ao né? caráter, ou rebeldia, ou a moral alterada. E, na verdade, é uma doença biológica, um problema biológico como qualquer outro, e o profissional deve sempre ser consultado. O profissional, a formação do psiquiatra melhorou muito dos anos 70 para cá. Hoje o psiquiatra tem um perfil muito mais científico do que no passado. Então, as pessoas não devem ter preconceito e devem procurar o profissional. Sempre, com a ajuda desse profissional, a vida da pessoa melhora bastante, né, doutor? Melhora muito, é fundamental, porque a doença bipolar, ela, por exemplo, o risco de suicídio aumenta 2 vezes nas pessoas que têm doença bipolar. As pessoas que têm doença bipolar, elas tendem a desenvolver mais abuso de droga, mais alcoolismo. Então a qualidade de vida deteriora gravemente se não houver tratamento. E tem pessoas que necessitam de internação, se isso não for feito, a pessoa pode até cometer um crime, pode fazer coisas perigosas, e nessas fases de aceleração as pessoas tendem a ter comportamento de risco muito perigoso, até atividade sexual promíscua. Então todo cuidado é pouco nessa área. Doutor, nós estamos falando para todo o Brasil, em especial para a Amazônia, e a gente sabe que em alguns lugares da Amazônia o acesso ao médico é mais difícil, né? Tem por exemplo, a pessoa quer fazer um tratamento, mas ela não tem condições de pagar um médico psiquiatra. Tem esse tratamento, tem esse acompanhamento na rede pública de saúde? Tem, o SUS dispõe de uma das especialidades, inclusive que hoje em dia demanda bastante atendimento, é a psiquiatria. Então, boa parte das unidades do SUS, elas contam com um profissional de saúde mental. Muitas vezes, quando não há um psiquiatra, há um psicólogo, que é um profissional plenamente habilitado para avaliar esse tipo de coisa também. E, eventualmente, alguns remédios podem ser prescritos até pelo médico clínico, que faz parte do acompanhamento de saúde da família. Então, nas regiões de mais difícil acesso, mesmo assim a pessoa deve procurar pelo menos um médico generalista para poder ser orientado. E na dúvida, doutor, a pessoa, um pai ou a mãe ou algum parente, né, que está percebendo esse problema e tiver na dúvida, é melhor procurar um especialista do que não procurar e depois se arrepender, não é? Até porque, sem dúvida nenhuma, perfeito sua colocação. E até porque há um momento em que a crise se torna tão intensa que não há outra opção. Geralmente, muitas crises, eu participei dessas remoções muitas vezes, e na casa das pessoas, a pessoa em crise, com comportamentos perigosos, ou na rua. Então chega uma hora que não tem como gerenciar isso mais.
no próprio domicílio. Então, muitas vezes, você tem que acionar o serviço de emergência, porque essas crises de doença bipolar elas podem se tornar muito graves. Mas a maioria dos casos, com o tratamento hoje, ela tende a ter uma evolução muito mais benigna e muito mais branda. Por isso que é tão importante o tratamento. Doença bipolar é uma doença que aparece no jovem, e no adulto jovem, no adolescente e no adulto jovem. Então, quanto mais cedo ela for tratada, menos dano o problema vai causar ao longo da vida para as pessoas. Isso é fundamental. E até a própria pessoa que está passando por isso, né? Deve ser um sofrimento muito grande para ela, né, doutor? De repente ela se sentiu de um jeito, dali um tempo está se sentindo de outro. Dentro dela deve ser uma angústia muito grande estar passando por um momento assim, né? Sim, a doença bipolar, como eu vim explicando, ela tem uma fase que a pessoa está deprimida, não é uma depressão simples, é uma depressão severa, em que a pessoa perde peso, perde prazer de fazer tudo e fica com a concentração ruim, o sono ruim, a pessoa se modifica e tem períodos, então tem períodos de depressão e tem períodos de aceleração em que o humor fica aumentado. E isso causa um sofrimento enorme. Tanto a depressão, como eu estava explicando, a taxa de suicídio é maior em pessoas que têm o que a gente chama de depressão bipolar, como também nessa fase de aceleração, que a pessoa muitas vezes faz coisas das quais ela vai se arrepender depois. A pessoa muitas vezes fica com a libido aumentada, então tem relações com pessoa que não teria, vende coisas, então é algo que exige uma atenção assim, bastante próxima dos profissionais da família para que isso tenha um bom desfecho. Doutor, a própria pessoa bipolar, ela entende o que ela está passando, ela aceita que é uma pessoa bipolar ou geralmente ela rejeita essa ideia? Essa é uma pergunta excelente. Dependendo da fase, a pessoa não consegue perceber. Então você vai abordar, olha, eu estou achando que você está falando demais, você está fazendo tudo ao mesmo tempo, você não está dormindo, você está com um pensamento muito grandioso, e a pessoa rebate veementemente dizendo, não, eu estou ótimo, não há necessidade de vocês se meterem, algo do tipo. E nas fases intermediárias, porque tem as fases da depressão, as fases da aceleração, e tem fases intermediárias em que a pessoa que tem doença bipolar, ela fica totalmente assintomática, como qualquer um de nós. Então, nessas fases em que a pessoa está fora das crises, é mais fácil você educar a pessoa para o problema dela. Agora, durante uma crise, muitas vezes a pessoa perde a crítica e nem aceita o tratamento. Certo. Então, como a gente está falando desde o início aqui do nosso bate-papo, se a família está sentindo que tem algum problema, tem alguma coisa diferente, procura um especialista, né? Na dúvida, é melhor procurar um especialista, procurar fazer um tratamento, porque tudo que é tratado no início, né, doutor, é mais fácil de tratar, não é? Perfeitamente a sua colocação. Como eu costumo sempre comparar com depressão, com asma, com artrite reumatoide, qualquer problema de saúde, ele deve ser tratado o mais precocemente possível, porque é isso que nos faz hoje viver muitos anos mais. A gente trata as condições médicas hoje logo no início, e a doença bipolar encurta a vida da pessoa, então, e torna a qualidade de vida da pessoa, da própria pessoa ou do paciente que sofre desse problema e da família, torna a qualidade de vida muito ruim, porque uma doença muitas vezes pode se tornar bastante grave. Então, você está perfeito sua colocação, quanto mais cedo se tratar, melhor o futuro e o prognóstico, o resultado final ser vantajoso para a própria pessoa. Doutor, como eu falei no início do programa, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação aos amigos que estão na escuta? Eu gostaria sempre de dizer que as pessoas procurem um profissional, gosto sempre de frisar isso. É muito importante procurar um profissional. Na dúvida, procura um médico generalista, ele vai saber orientar, ele vai saber pelo menos encaminhar. Olha, isso é um caso para a psiquiatria, ou para a neurologia, ou para uma outra especialidade. Então, fundamentalmente, procurar sempre um profissional de saúde, sempre que houver uma mudança de comportamento. E eu sempre digo, não precisa esperar se tornar muito grave. Na dúvida, se não for nada grave, o profissional vai saber dizer também que se pode ser algo que não careça de tratamento. Doutor Marcelo Piquet, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi um prazer, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram essa entrevista. E eu espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional. Está certo? Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de desejar uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Boa tarde.